Olá, tudo bem? Aqui é Ademar em mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre uma dúvida frequente do cliente, do consumidor, perante a tecnologia que ele vai instalar na sua casa para gerar sua própria energia. Então nós vamos apresentar de forma prática uma solução adequada para cada uma das duas necessidades. Nós temos o caso de um cliente que tem um telhado favorável de uma aba única e um telhado de cliente com uma combinação de diferentes telhados ou um telhado projetado para ter também um aspecto de arquitetura. As duas opções de telhados e o equipamento adequado que atende cada uma das duas opções, ok? Nosso vídeo sempre começa com uma frase de efeito e a frase de efeito de hoje é a seguinte: vencedores fazem diariamente o que perdedores fazem ocasionalmente. Então, com esta frase, nós vamos partir para a nossa análise. Está bem? Então, nossa análise se dá sobre duas opções ou dois clientes distintos, cada um com um tipo de telhado em sua residência. Consideramos aqui a única opção de instalação sobre telhado. A gente sempre analisa e avalia as opções disponíveis para cada cliente. Muitas vezes o cliente tem opção telhado e opção solo ou pavilhão. Porém, nesse caso aqui nós vamos limitar nossas variáveis, que a opção disponível para cada casa seja apenas o telhado. Então nós temos o telhado trabalhado aqui com diferentes orientações e também um estilo arquitetônico, e temos o outro telhado aqui com uma aba maior e mais simples, o que facilita a nossa instalação de energia solar. A pergunta que eu quero responder com esse vídeo é: qual é o equipamento adequado para instalar no telhado arquitetônico e qual é o equipamento adequado para instalar nesse telhado mais simples, ok? Então, vamos partir dessa análise do telhado com mais tipos de orientações. Aqui, neste caso, antes de entrar no tipo de equipamento, eu preciso fazer uma análise básica entre o inversor de parede e o microinversor. Eu vou trazer aqui na tela uma figura de cada um dos modelos para ficar mais fácil o entendimento e vocês saberem qual é o equipamento a qual eu estou me referindo. Só um minuto que já vou localizar aqui. Voltando então à nossa tela, eu trouxe aqui para a nossa tela as duas opções de inversores, que são cada um com as suas características. Nós temos aqui do lado esquerdo o nosso microinversor, que seria um inversor on-grid, que será instalado embaixo do módulo. Vocês podem ver aqui que ele tem acesso a 4 módulos no telhado. Então, cada conjunto de 4 módulos receberão um inversor desses microinversores. Eu posso fazer sequências de microinversores significativas, com até 30 módulos, ou seja, posso conectar até 6, 8 microinversores em série, de modo que eu possa instalar no telhado uma quantidade significativa de módulos no sistema com microinversor. O que acontece no sistema microinversor? Cada módulo, por exemplo, instalando um módulo nessa área do telhado aqui, eu consigo monitorar essa geração desse módulo de forma independente de um módulo, por exemplo, instalado na aba aqui, onde a gente poderia colocar uma sequência maior de módulos ou mais módulos aqui em cima, né? Então, o microinversor ele tem essa dinâmica, essa vantagem de você instalar módulos em diferentes orientações e também de diferentes potências, porque cada entrada do microinversor faz a leitura de um módulo e o efeito de geração de um módulo não interfere na geração de um módulo instalado em uma orientação diferente. Essa é a principal diferença entre um inversor micro e um inversor de parede.
No caso do inversor de parede, essa figura aqui, adotado muitas vezes em instalações maiores e também quando o telhado permite você fazer instalações com diferentes módulos ou vários módulos sobre uma mesma orientação e sobre de mesma potência. Então eu preciso levar em consideração o tipo de telhado para fazer a escolha adequada do meu inversor. Então a diferença básica do inversor de parede para o microinversor é a flexibilidade que o microinversor me fornece em relação ao inversor de parede. Nesse tipo de inversor, muitas vezes eu tenho só duas possibilidades de instalação, ou módulos em duas orientações diferentes, ou módulos de duas potências diferentes, o que eu não tenho preocupação no caso do microinversor. Então, aqui no inversor de parede, a interferência sobre um módulo vai afetar a sequência de módulos que estarão naquele MPPT ou naquela entrada. Então, uma sujeira no módulo aqui, por exemplo, vai reduzir a geração dos 1, 2, 3, 4, 5 módulos. De modo diferente aqui, né? A interferência de um sombreamento num módulo não afeta a geração de energia em outros módulos. Também, uma coisa importante a considerar, aqui nós temos uma instalação do inversor sobre na parte de baixo da placa. E aqui no módulo da instalação com o inversor de parede, esse inversor obrigatoriamente será instalado em um outro local, muitas vezes dentro de casa, num local de fácil acesso e ventilado, e toda a potência sobre o telhado é conectada nele e a partir dele então conecta na rede da casa ou na rede da rua. Aqui então nós trabalhamos com uma potência mais elevada em relação ao no inversor de parede. A diferença também é que nós trabalhamos com potências corrente contínua maiores em comparação com o microinversor. E isso tende a ser um efeito também importante considerar, porque como o inversor trabalha com 4 módulos e ele está sobre o telhado, o risco que essa instalação proporciona é significativamente menor do que uma instalação de maior potência, na qual eu conduzo toda essa energia para um local específico, a partir do qual esse então converte para a energia da rede. Aqui no microinversor a conversão acontece junto à geração, normalmente embaixo do próprio módulo, está certo? A quantidade de placas que eu posso instalar no inversor de parede, ela é maior em relação à quantidade de módulos que eu posso instalar num sistema com microinversores. Posso fazer sequências de microinversores? Sim, mas num mesmo equipamento eu estou limitado a 4 módulos. No caso daqui eu tenho um inversor adequado para cada determinada quantidade de módulos. Está bem? Outra coisa, analisando em termos de investimento, a instalação com um sistema centralizado, como um inversor de parede, tende a ser um pouco mais em conta em comparação com a instalação do sistema com microinversores. A geração de energia, ela também é importante considerar que o sistema de microinversor, como ele trata cada módulo de forma independente, tende a ser um pouco maior do que a energia resultante de uma instalação no sistema centralizado. Quanto ao monitoramento, os dois sistemas são monitorados. Eu posso, no caso do microinversor, monitorar módulo a módulo, o que eu não consigo fazer no sistema simples de uma instalação em série, em string. Uma pergunta que eu gostaria de responder para vocês: existe equipamento em série no qual eu consigo fazer o monitoramento de módulo a módulo, porém esta instalação exige uma série de equipamentos adicionais que tendem a elevar o custo da instalação com o sistema centralizado. Está bem? Então essa seria
a diferença básica entre o sistema com microinversor de um sistema com inversor de parede. Vantagens, então, para o sistema de microinversor, em função da sua flexibilidade, menor potência centralizada e também monitoramento módulo a módulo, o que o meu sistema padrão centralizado não me permite. Ok? Muito obrigado pela atenção e para hoje seria isto. Nos veremos no próximo vídeo.